Evangelhos, né, um sermão profético, que fala ali detalhes sobre a destruição de Jerusalém, né, sobre a segunda vinda, sobre a grande tribulação. E Jesus, ele sempre, nós vimos que ele sempre traz ao nosso alerta a questão da vigilância, tanto que ele termina com uma parábola aqui, que é uma exortação à vigilância, né, que nós possamos estar vigiando, né, em todos os momentos, que nós não, na volta do Senhor, nós não estarmos dormindo, né, mas que nós nos achemos vigilantes. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o capítulo 14, ele vai iniciar com aí os últimos dias, né, aqui eu creio que já seja a quarta-feira, né, já indo ali para o último dia, que foi a quinta-feira, da morte de Jesus, né, da crucificação e morte de Jesus. Então, Jesus está vivendo aqui a última semana em Jerusalém. Essa semana é a culminação de todo o seu ministério, na concretização aqui do projeto eterno de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Desde a queda do Éden, tudo aponta para esse momento aqui, essa crucificação de Jesus, né? Glória a Deus. Então, nós temos no capítulo 14, Marcos 14, versículo 1, que dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, a Páscoa aqui, a festa dos pães asmos, se aproximava. Os pães asmos ali são os pães sem fermento. Então, essa palavra asmos quer dizer sem fermento. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém se deu no período de maior fluxo de pessoas, né, que era essa época aqui da Páscoa. Então, muitas pessoas afluíam ali para a cidade santa, né? Na Páscoa, a população de Jerusalém ficava em torno de 5 vezes maior. Flávio José falava que até 3 milhões de pessoas, 3 milhões de judeus se reuniam na cidade santa. Então, judeus de todos os lugares subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa, né? Todas as festas ali envolvidas, a festa também dos pães asmos. Glória a Deus. Então, era a celebração, a Páscoa, né, nos lembrava ali da celebração da libertação do cativeiro egípcio. Então, a festa girava em torno do cordeiro que deveria ser morto. Nós tínhamos ali os pães asmos, né, os pães sem fermentos, que relembravam os sofrimentos durante ali o êxodo, né, durante aquele tempo ali em que Israel esteve no deserto. E era nessa festa, nessa Páscoa, que Jesus iria morrer. Então, ele era o Cordeiro de Deus, né, como nós vimos ali, lá no início, né, quando ele vai ser batizado, João Batista olha para ele e diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus era o Cordeiro de Deus e nós estávamos aqui em uma Páscoa, né, glória a Deus, glória a Jesus. Daqui a pouco nós iremos falar um pouco mais sobre a Páscoa, né, vamos ver primeiro esses acontecimentos que estão aqui no início do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Então, uma conspiração, a gente vê aqui que uma conspiração estava armada. Né? Os principais líderes ali dos sacerdotes, os escribas, eles procuravam, já tinham decidido prender e matar Jesus. Mas não durante a festa, pois para que não haja tumulto entre o povo. Então, essa conspiração estava armada, os principais sacerdotes, os escribas, já tinham acertado tudo, né? Iam prender, iam matar Jesus. Esse plano ele já vinha sendo arquitetado já há um tempo, né, já há um tempo atrás, mas era necessário uma ocasião oportuna para o matarem, para o prender e para o matarem. Pois talvez depois da festa, né, porque aqui no versículo 2 a gente fala que não durante a festa. Então, talvez depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, não por terem escrúpulos, né, mas porque eles temiam o povo, né, temiam o tumulto ali, porque o povo gostava de Jesus, o povo amava Jesus. Então, mas a gente vê aqui que é interessante porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, né? Em nenhuma hipótese, né? Quando Deus fala alguma coisa, quando ele promete, quando ele determina, nada pode mudar os seus planos. Eles não queriam matá-lo durante a festa, né? Mas Deus já tinha determinado que tinha que ser ali naquela festa, né? Tinha que ser durante a Páscoa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Eles diziam, não durante a festa, Deus dizia durante a festa. Vai ser nesse momento aí, daqui a dois dias aí acontecerá o grande evento aí, né? A morte e a crucificação do nosso Senhor e Cristo. Glória a Deus. Então, o versículo 3 fala que estando ele, né, que Jesus, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, né, as mesas eram bem baixas naquela época, eles ficavam sentados ali em almofadas, às vezes colocavam o cotovelo na mesa, deitavam um pouco assim na mesa, então ele reclinado ali à mesa, em casa de Simão, o leproso,
veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e que, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, que bênção ali, né? Jesus nessa casa aqui, nessa casa de Simão leproso, e esse acontecimento aqui, ele está registrado em Mateus e em João, né? Lucas não traz esse episódio aqui. Então, essa mulher que derrama o perfume é Maria. Então, irmã de Marta, irmã de Lázaro, Jesus ficava sempre hospedado ali na casa deles, né? Nós sabemos que é Maria por conta do evangelho segundo escreveu João, né? João fala que Maria, tomando um frasco de alabastro, de bálsamo de nardo puro, ele unge ali a Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Então, alabastro é semelhante a um gesso, é um material ali translúcido, como se fosse um gesso branquinho ali translúcido, e era usado para guardar óleos, essências, óleos perfumados, e no caso aqui era um perfume preciosíssimo de nardo puro. Então, geralmente esse vaso de alabastro, ele era lacrado, né, todo lacrado, e ele tinha um gargalo longo. Então, você tinha que quebrar esse gargalo e derramar ali, usar todo o conteúdo dele, né? Geralmente era usado para unção de pessoas notáveis da época, ou no próprio mortuário de monarcas, de reis, de pessoas com muito poder aquisitivo. Então, você tinha que quebrar o vaso, né? Quebrar o alabastro, quebrar o gargalo e derramar ali, ungindo a pessoa. E aí o nardo aqui, né, fala que esse perfume ele era de um preciosíssimo perfume de nardo puro. Então, nardo é uma planta cujo o caule e as raízes se preparava esse perfume aqui, que era um perfume caríssimo. Então, eles estavam ali na casa de Simão o leproso, porém, esse Simão aqui, com certeza, ele não era mais leproso, porque se ele fosse, ele deveria estar à parte, né? Ele não poderia estar ali junto com muitas pessoas, ele deveria estar isolado, longe da família, longe da sociedade. Então é provável que esse Simão aqui, ele fosse alguém ali da família de Maria, de Marta, de Lázaro, e ele deve ter sido um dos muitos que foram curados, né, por nosso Senhor Jesus. Ele mostrava ali a sua gratidão recebendo, né, acolhendo ali, hospedando Jesus e os seus discípulos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, em João, nós temos mais um detalhe, né? Que esse perfume de muito preço, ele foi usado também para ungir não só a cabeça, mas também os pés de Jesus. E a própria Maria ali enxuga os pés dele com os seus cabelos. Então, mais um detalhe aqui que não traz em Marcos, mas nós recorremos ao Evangelho segundo escreveu João para trazer mais detalhes para o nosso estudo, né? Glória a Deus. Então, e João também fala que esse perfume ele tomou conta de toda a casa, é um perfume realmente ali precioso, né? Um perfume muito caro. A gente vai ver o preço dele aqui no versículo 5. Ó. Antes do versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Versículo 5, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Então, nós vemos aqui que os discípulos, alguns deles, né, murmuraram, conversaram, se indignaram ali entre si, ficaram aborrecidos ao verem aquele precioso e caro perfume sendo gasto ali daquela forma. Achavam que uma melhor forma de empregá-lo ali seria vendendo, né, por 300 denários e dando dinheiro aos pobres, né? Mal sabiam eles que aquele perfume tinha sido empregado da melhor forma possível, né? Glória a Deus. Foi com ele que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, foi ungido. Então, murmuraram ali contra Maria, no final aqui do versículo 5, murmuraram contra ela. Murmuraram contra Maria de administrar mal os recursos, por ser uma mulher naquela sociedade ali, já era desprezada, né, por ser mulher, ainda mais aqui usando um perfume caríssimo para ungir ali Jesus, e eles viam como se fosse um desperdício. Então ela deve ter sido ainda mais criticada, ainda mais menosprezada por ter realizado essa ação aqui para com o nosso mestre. Então, enquanto eles veem desperdício, Deus vê um ato de amor. O que Maria fez foi um ato ali único, né? A gente vai ver lá depois, aqui no finalzinho do versículo 9, que onde o evangelho fosse contado, isso que ela fez deveria também ser falado, deveria também ser contado, né, para a memória sua aqui, para a memória, glória a Deus. Então foi um ato de extrema generosidade, extremo amor, né, um ato que não tinha outro igual aqui no evangelho, né? Glória a Deus, glória a Jesus.
E nós não podemos, né, de certa forma, considerar desperdício qualquer coisa que é dada ao nosso Senhor, tanto pelos outros como por nós mesmos. O tempo que é gasto ao serviço do Senhor, ou o dinheiro gasto na obra do Senhor, não devem ser considerados como nós, como desperdício, né? Devemos dar ao Senhor o nosso melhor, né? O melhor das nossas riquezas, o melhor do nosso tempo, o melhor de tudo de nós, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, esse perfume, ele custava 300 denários. Denário é o valor ali, nós vimos que um denário era o valor gasto, era o valor que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Então, para comprar esse perfume aqui, eram necessários 300 dias de trabalho aqui da época de Jesus, né? Então, como era realmente um perfume ali que o povo normal, a população normal não tinha acesso. Glória a Deus. Então, Maria demonstrou esse grande amor ali, ungindo o mestre, uma grande devoção. Maria demonstrou fé em Jesus o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Ela mostra amor, mostra respeito por Jesus. E no Evangelho segundo João também fala que o que mais se indignou aqui ante essa ação foi Judas Iscariotes. Então, Judas foi quem mais ali se indignou. Aqui nós temos que alguns se indignaram, mas em João fala que quem mais ficou chateado ali, quem mais ficou com raiva foi Judas Iscariotes. Então, João também mostra que ele tinha um apego ao dinheiro, né? Judas, ele tinha esse apego ao dinheiro. João traz o seguinte versículo que não tem Marcos. Ó. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, João já preparando aí os seus leitores, porque logo em seguida nós iremos ver ali que Judas Iscariotes vai começar a fazer tramas ali, pactos ali para trair Jesus. Então aqui João, de certa forma, já estava preparando os seus leitores para verem quem era Judas Iscariotes, chamado aqui por ele por ladrão, né? Tirava ali, ele tinha a bolsa de dinheiro ali das ofertas, das ajudas, e ele tirava para si, né? Devia guardar em outro canto ali, longe da vista de todos, mas o Senhor que sonda os corações sabia o que ele estava fazendo, né? Nós podemos esconder dos homens, mas não podemos esconder nada do Senhor, né, de Jesus. Então, Judas também fala, né, esse texto aqui também, ele fala que esse perfume poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado ali aos pobres. No versículo 6, Jesus responde ali, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então Jesus interrompe ali aquela discussão, eles murmuravam, né, criticavam Maria, e ele interrompe aquela discussão falando que o que Maria havia feito, o que ele havia praticado, teria sido uma boa ação para com ele, para com Jesus. Um grande mal censurar, né, realmente as boas ações de outras pessoas, né, as pessoas fazem em nome de Cristo, né, ele aborrece coisas que aborrece ao próprio Senhor, né, ele critica, ele manda deixar ela, né, em paz, deixem-a em paz, não a molestem, ela fez uma boa ação. A palavra usada aqui para boa ação, para boa, é bonita, uma graciosa, uma excelente, uma preciosa, uma insuperável ação, uma admirável ação que ela fez ali. E Jesus afirma que sempre existirão pessoas pobres, né, que precisam de auxílio. Sempre será possível ajudar os necessitados. Mas a ele, Jesus Cristo, eles teriam ali ele por pouco tempo. Já era chegado a sua hora, estava chegando ali a hora do seu, queriam capturar ele, queriam julgá-lo, queriam condená-lo, queriam levá-lo à morte. Os pobres, né, estariam sempre com eles ali. Quando eles quisessem ali, era fácil ajudar uma pessoa necessitada, mas Jesus nem sempre estaria ali com eles fisicamente. Deuteronômio 15:11, lei do Senhor, Deuteronômio, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Já era lei do Senhor ajudar o necessitado lá atrás, né, lá no início, em Êxodo, né, quando Moisés recebeu a lei do Senhor, Deuteronômio já fala que tinha que ajudar as pessoas necessitadas. E aqui, se já tinha naquela época, quanto mais agora, né? Já tinha necessitado naquela época, quanto mais na época de Jesus, né? Então, aos que querem, aos que precisam de ajuda, nunca faltará oportunidade. Sempre haverá pessoas dependendo da bondade do próximo, dependendo da nossa bondade como cristãos,
Isso não significa que devemos ignorar as pessoas que precisam. Jesus aqui está querendo enfatizar a ação realizada por Maria, né? Ele foi ungido ali por ela. A hora da morte de Jesus estava se aproximando, devido, por exemplo, Jesus foi morto ali já na tarde da quinta-feira, né? Já não deu tempo ali, na verdade ele foi morto na tarde da sexta, ele foi capturado na noite da quinta, foi morto na tarde da sexta, e o sábado, ele começava, o sábado judaico, ele começava ao entardecer da sexta-feira e terminava ao entardecer do sábado. Então, quando Jesus morreu ali, foi crucificado, que ele morreu por volta das 3 da tarde, já tinha pouco tempo para o entardecer. Eles não tiveram tempo de ungir a Jesus, devido às pressas para enterrá-lo, não conseguiram efetuar todos os rituais judaicos. Então, Jesus ele foi tirado da cruz rapidamente, foi sepultado, pois se aproximava o sábado, e não houve tempo para ungí-lo. Então, Maria demonstrou o seu amor a Jesus antes da sua morte aqui, e ainda o ungiu para a sepultura. Quando as mulheres tentaram, né, quando Jesus foi colocado ali às pressas, no final da sexta, né, já iniciando o sábado, quando elas tentaram no domingo, ungir o corpo de Jesus, no domingo bem cedo, quando elas chegaram lá, ele não estava mais lá, ele já havia ressuscitado, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, você vê que essa foi a hora que o Jesus foi ungido para a sua sepultura, para a sua morte. Ele foi apressadamente ali colocado na sepultura, mas quando buscaram ele no domingo para tentar ungí-lo, ele não estava mais lá. Ele já havia ressuscitado. O túmulo estava vazio, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que bênção. Então, esse foi o momento da sua unção, mesmo ali ele estando vivo, mas foi o momento em que ele foi ungido ali para a sua sepultura, né? Glória a Deus. Então, esse ato que deveria ser honrado, né? Em todos os locais que o evangelho fosse pregado, em todo o mundo, também seria contado o que Maria havia feito, né? Glória a Deus. Alguns estudiosos creem que Maria entendeu melhor os avisos de Jesus de que era necessário ele morrer e ressuscitar, e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Afinal, seu próprio irmão havia ressuscitado por Jesus, né? Nós vimos que Lázaro havia ressuscitado ali de maneira tremenda, né? João 11:25 fala isso, né? Jesus manda uma mensagem para Jesus, né? Aquele grupo de mulheres ali, Maria e Marta, manda uma mensagem para Jesus dizendo que o nosso irmão está doente, né? Vem, Jesus, vem ter com ele. E Jesus demora algum tempo e depois ele consegue chegar ali até Betânia, mas Lázaro já havia falecido. E ele tem ali uma conversa inicial com Maria, com Marta, dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Ele pergunta ali para Maria, para Marta, e ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Então, logo em seguida, né, eles têm mais um diálogo ali, e Jesus ordena que a pedra seja tirada. Disse-lhe Marta, mas Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus dá uma ordem ali para Lázaro. Na verdade, antes ele ora, né, ele faz uma oração aos céus. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, ele clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora, e Lázaro sai ali. Ele sai ali todo enfaixado, né, com ataduras, o rosto envolto por um lenço, e todos olham ali e começaram a desatar Lázaro, né? Glória a Deus. Então, Maria, Marta tinham presenciado o seu irmão ser ressuscitado. Então, como se Maria tivesse entendido ali que realmente Jesus, tudo que Jesus tinha ensinado, tudo que ele tinha alertado, iria se cumprir. Então, ela tratou ali de ungí-lo, né, demonstrando um amor. Era necessário, ela entendeu que era necessário Jesus morrer e ressuscitar. Ela entendeu o propósito da vinda de Jesus ao mundo como um servo sofredor. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus chama o ato dela de uma boa ação e disse que o seu gesto deveria ser contado no mundo inteiro para que sua memória nunca fosse apagada. Aqui nós podemos lembrar, nós podemos desse ensinamento aqui, desse versículo, nós podemos tirar uma pergunta aqui para nossas vidas. Será que estamos fazendo gestos dignos de serem contados para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus? Maria fez um gesto assim.
Onde for pregado em todo o evangelho, será também contado esse gesto que ela fez. Então, será que nós também estamos fazendo gestos que honrem ao Senhor, dignos de honrá-lo, de honrar a sua glória, o seu nome? Então, aquela mulher seria lembrada não como um símbolo, não como um ídolo ou uma relíquia, mas como uma serva que ungiu o seu mestre antes do cumprimento do plano da salvação, né? Antes do cumprimento ali da cruz do Calvário, né? Do perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que gesto abençoado aqui de Maria, né? Ungindo o mestre para o seu sepultamento. Continuando aqui o nosso relato, versículo 10, fala que Judas, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhes prometeram dinheiro. Então, você se alegrar pela morte, né, de alguém vai lhe entregar, meu pensamento é prender e matar aquela pessoa, eu me alegrar por isso. Realmente eram pessoas que tinham tudo menos Deus, né? Então, ouvindo isso, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele, Judas, uma boa ocasião para o entregar. Então, Judas Iscariotes, da terra de Quiriote, né? Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, escolhidos pelo próprio Senhor. Os 12 eram amigos dele, né? Amigos de Jesus, escolhidos a dedos pelo próprio mestre, tinham privilégios, favores especiais. Jesus contava a ele, explicava as parábolas nos mínimos detalhes. Judas era amado por Jesus, andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu os milagres, mas acabou perdendo a oportunidade da sua vida. Então, assim como os demais discípulos, Judas também era judeu. Todo judeu cria que o Messias seria um líder político e religioso que derrotasse Roma, por exemplo, que os livrasse do poderio do Império Romano. Então, sendo o tesoureiro ali do grupo, como nós vimos segundo João, Judas talvez esperasse uma posição de destaque ali, uma posição importante nesse governo que seria imposto pelo Messias, imposto por Jesus. Mas Judas começou a perceber que o reino de Jesus não era desse mundo. Jesus já vinha avisando, né, que era necessário ele ser entregue, ele ser morto, e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, ao derramar aquele perfume caro aqui, né, sobre Jesus, Judas deve ter tido ainda mais a certeza de que o reino de Jesus, o reino de Deus, não era secular, mas um reino espiritual. A ambição de Judas por riqueza, por poder, não poderia ser satisfeita por Jesus. Ele talvez ficou sabendo dessa trama aqui dos principais sacerdotes, dos principais líderes, para prender e matar Jesus, e acabou os ajudando aqui, entregando o mestre. Né? A gente viu que eles procuravam prender e matar Jesus, mas não havia uma oportunidade, não durante a festa, para que o tumulto não haja. Então Judas talvez escutou falar sobre isso e procurou os mestres ali, procurou os líderes religiosos, dizer, eu sei onde é que ele come, eu sei onde é que ele dorme, eu sei onde é que ele passa a noite, eu sei onde é que ele nos ensina, eu sei onde é que ele ora. É só vocês dizerem aí que a gente combina aqui. E eles se alegraram ali, prometeram dinheiro para Judas. A palavra fala que Judas foi ter com eles, então ele buscou ali, ele procurou os sacerdotes. Ele foi lá, né, ele foi ter com Jesus. Somente Mateus registra que a quantia que Judas recebeu foi de 30 moedas de prata, né? Mateus 26, 14 fala sobre isso. Ó. Então, um dos 12, Judas Iscariotes, foi ter com eles e disse, que me quereis dar? E eu vou entregarei aqui. Já é diferente o que ele fala. Ele pergunta o que é que vocês me dão para eu entregar a ele. E eles lhe pesaram ali 30 moedas de prata. Então, a gente vê que Judas foi atrás, né? Ele tinha um livre-arbítrio ali, né? As pessoas falam que se o Judas não fizesse isso, não entregasse o mestre, nada tinha acontecido. Não. O plano de Deus tinha que se cumprir. Então, ou Deus daria outro jeito ali. Eles prenderiam Jesus de outra maneira. Então, Judas procura ali, que quereis me dar e eu vou lhe entregar. Ele pediu ali qualquer coisa, ele não pede nem as 30 moedas. Eles que pedem 30 moedas e dão para Judas. Então, Judas o troca por dinheiro, por favores, né, dos líderes religiosos.
me deem dinheiro e eu levo vocês até ele. Eu sei os locais, sei onde é que ele dorme, sei onde é que ele ensina. Era tudo que eles queriam, né, para evitar ali o alvoroço da multidão. Então Judas vem justamente, Judas é a peça que faltava. De um lado nós temos os sacerdotes, que não sabiam onde pegar Jesus, pois ele sempre ensinava no meio do povo, no templo. Eles tinham medo da multidão, né, se prendessem Jesus ali no templo. A cidade estava cheia de pessoas, né, como nós vimos, até 3 milhões de judeus iam até Jerusalém, subiam até Jerusalém. E por outro lado nós temos Judas ali, doido por dinheiro, doido por poder. Então juntou uma coisa com a outra. Judas vem preencher essa lacuna aqui que faltava. Embora Jesus soubesse quem ele era e o que tinha que fazer, em nenhum modo Judas foi tratado como uma pessoa diferente ou de um modo diferente ali dos outros discípulos. Jesus sempre o tratou com amor, chamava de irmão ali, de amigo, né? Mas a motivação de Judas era o dinheiro, né? Era o amor ao dinheiro, a ganância. Vendeu sua alma, seu ministério, suas convicções, sua lealdade, tornou-se ali realmente um traidor. Então, e aqui fica bem claro, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todas e espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores, né? Paulo fala isso a Timóteo. Judas, ele pede qualquer coisa, né? Que quereis me dar? A gente pode fazer um paralelo, né, com Judas e com Jesus, né? Judas, ele pede, ó, que quereis me dar? Enquanto Satanás ofereceu tudo a Jesus, ó, tudo te darei. E Jesus disse não, né? Aqui Judas, ele pede, ó, me deem dinheiro aí que eu traio o mestre. Mas não, Satanás disse, ó, tudo te darei se prostrado me adorar. Jesus disse não, né? Responde ele com um versículo, com a palavra do Senhor. Então Judas aceita essas 30 moedas, né? 30 moedas de prata. Essas 30 moedas é um número bem conhecido deles ali, né? Era um preço que, pela lei, 30 moedas de prata era o preço por um escravo que foi ferido por um boi. Êxodo 21:32 fala, ó, se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 moedas de prata ao seu senhor e o boi será apedrejado. Então tinha na lei ali que 30 moedas era o preço ali que você pagava por um escravo que foi ferido por um boi. Então, Judas recebeu essas 30 moedas e desde então ele buscava uma oportunidade para entregar a Jesus. Uma atitude ali realmente ímpia. Judas procurava uma oportunidade ali para entregar o mestre, né, o Senhor dos senhores. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? O Deus quis que fosse assim. Então, no versículo 12, nós iremos iniciar a Páscoa propriamente dita. Vamos tentar ir até o versículo 21. Então, no versículo 12, fala que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos. Então, os discípulos chegam até Jesus. Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, vão lá em Jerusalém, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Então, quando vocês chegarem lá, vai passar um homem lá com um cântaro de água. Segui-o, versículo 14, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os seus discípulos, com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. E pronto, ali fazei os preparativos, né? Cenáculo aqui já pronto. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Então, a Páscoa aqui sendo celebrada, né? Era celebrada apenas um dia com uma refeição. Era realizada em memória da libertação de Israel, da escravidão do Egito. Lá no livro de Êxodos fala sobre isso. Naquele ano, nesse ano aqui, era uma quinta-feira, né? Estava aqui numa quinta-feira. Então, e essa refeição, né, nós iremos discernir um pouco sobre ela seguia todo um ritual. Então, aqui a gente falou no versículo 12 que tinha que ter um sacrifício de um cordeiro pascal. Então, esse cordeiro ele devia ser sem mácula, sem defeito, macho de 1 ano. A carne deveria ser assada no fogo e deveria ser acompanhada de pães asmos e ervas amargas.
Nada cru desse cordeiro poderia ser comido, nem cozido na água. Ele tinha que ser assado no fogo, na brasa ali. Os pães asmos que acompanhavam o cordeiro pascal, eles eram os pães sem fermentos, como nós vimos. Né? A semana toda, o judeu ele tirava o fermento da sua casa. Ou seja, o pão ali, quando você prepara um pão com fermento, você tem que esperar a massa levedar. Você faz aqui uma massa aqui de pão, de pizza, tem que esperar meia hora, 40 minutos, uma hora, ela levedar. Só que o ato deles fazerem pães asmos, pães sem fermento, simbolizavam a pressa na saída do povo, quando não tiveram tempo ali de esperar, por exemplo, uma massa levedar. E eles também, esse cordeiro pascal era servido também com ervas amargas, simbolizando ali os sofrimentos de Israel no cativeiro, né, ali na sua escravidão. Esse cordeiro deveria ser comido, nada podia ser deixado dele, né? Devia preparar ele junto, né? Cabeça, pé, as vísceras, não podia ser deixado nada para a manhã seguinte. O que sobrasse devia ser queimado, né? Deus ordenava que fosse queimado no fogo o que sobrasse ali daquele cordeiro. E eles deveriam comer preparados para partir. Não era uma refeição qualquer. Não era uma refeição ali que você comia, que conversava, que depois você batia um papo ali, né, com a barriga cheia. Eles deveriam comer ali de forma como se estivessem preparados para fugir, para partir. Os lombos cingidos, ou seja, vestidos ali preparados para o trabalho, né, para partir numa jornada, sandália nos pés, cajado na mão. Esses dois elementos aqui, o cajado e a sandália, eram elementos que eram usados fora de casa. O judeu não usava sandália e cajado dentro de casa. Era assim que ele ia sair, ele calçava sua sandália, seu chinelo e sua sandália, pegava o seu cajado e saía de casa. O cajado era um companheiro constante das viagens, com apoio, como ajuda. O terreno ali não era bonitinho como nós temos hoje, com calçadas, ruas, era acidentado, com pedras, né, buracos. E eles usavam o cajado ali para ajuda, para apoio, às vezes como defesa, né, contra algum animal, contra algum bandido. Então, eles tinham que. Então, esse era a Páscoa, né? Esse era o cordeiro pascal, a refeição de Páscoa. Um cordeiro ali sem mácula, sem defeito, devia ser comido todo, não podia deixar para o dia seguinte, deviam realizar a refeição vestidos, comer apressadamente ali, como se estivessem a ponto de sair, a ponto de serem libertados. Então, essa era a Páscoa instituída no livro do Êxodo, e essa é a Páscoa que Jesus deseja ali. Comer junto com os seus discípulos, né? Passar ali, lembrar ali junto com os seus discípulos, era uma lembrança também. A Páscoa significa passagem, né? Como todos sabem, eu creio eu, e apontava para a passagem ali por cima do anjo destruidor, né? Significa passar por cima, Páscoa. Então, apontando que naquele dia ali, né, ante as pragas ali, ia passar um anjo destruidor, e o judeu ali que não tivesse feito, né, colocado sangue ali nas portas da sua casa ali, o anjo, quem não tivesse feito isso, o anjo iria entrar naquela casa e matar o primogênito. Na primeira Páscoa, o sangue do cordeiro, ele foi aspergido, né, nas portas, né, tanto na parte superior quanto nas laterais das portas. Uma medida protetora ali contra esse anjo destruidor. Nas Páscoas seguintes, não. As Páscoas seguintes eram só em memória, era só um memorial. Mas aqui na primeira Páscoa teve esse ritual a mais aqui, que foi de passar o sangue nas vergas das portas, nas ombreiras das portas. E esse sangue aqui desse cordeiro, ele simbolizava uma expiação, a proteção ali dos membros da família, dos primogênitos. Ou seja, protegeu eles da ira ali do anjo destruidor. Nas Páscoas seguintes, apenas a refeição era realizada. E esse sangue ele aponta para o sacrifício que seria realizado nessa Páscoa de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Através do sangue daquele animal ali, os judeus foram livres do anjo destruidor. Então, a morte, através do sangue de Jesus, a morte não tem mais domínio sobre nós. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os discípulos ali, eles encontraram tudo quanto Jesus já havia dito, né? Lembrando aqui a entrada triunfal de Jesus, em que ele disse todos os detalhes para os discípulos pegarem ali o jumentinho, que ele pudesse sentar. Aqui os detalhes também são bem impressionantes, né? Eles chegaram à cidade, um homem trazendo um cântaro de água.
eles seguiram esse homem. Quando o homem entrou numa casa, eles bateram ali na porta da casa e perguntaram pelo dono da casa e perguntaram onde é o aposento que o mestre há de comer a Páscoa. Então a gente vê realmente como Deus é onisciente, né? Jesus tinha ciência ali de tudo, né? Jesus nos envia para o homem correto ali, talvez um dos seus seguidores ali, um dos seus discípulos. Então eles acharam tudo conforme Jesus havia orientado, né? Que bênção, né? Que glória a Deus, que bênção do Senhor, né? Então o dono da casa ele mostrou um grande espaço ali, um cenáculo mobiliado e pronto. E ali eles fizeram os preparativos, né? O cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos. Muitos fazem a correlação de que esse cenáculo aqui foi o mesmo do Pentecostes, mas nós não podemos ter 100% de certeza que era o mesmo cenáculo. O versículo 15 fala que eles fizeram ali os preparativos, né? Prepararam tudo ali, né? O vinho, o cordeiro assado, os pães sem fermento. Mal sabiam eles que o verdadeiro Cordeiro de Deus estava com eles, iria celebrar a Páscoa com eles, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a Páscoa preparada, vamos para a Páscoa propriamente dita, né? Glória a Deus. Vamos iniciar aqui a ceia do Senhor, né? A ceia propriamente dita é no versículos 22 ao 26, mas nós iremos até o 21, né? No domingo nós iremos ver a ceia do Senhor propriamente dita, né? Glória a Deus. Então, temos aqui o momento em que eles se assentam, né? Ali, ao cair da tarde, quinta-feira, que já era quinta-feira, ao cair da tarde, ele foi com os 12 ali para aquele local, né? Local em cima, né? Todo judeu tinha uma sala no andar superior, bem mobiliada, né? Onde eles faziam as festas, faziam os preparativos, faziam os jantares, as celebrações, e eles foram ali para aquele local. Então, o tema central de toda a festa pascal, o tema central era o de relembrar as bênçãos do Senhor, né? Então, eu creio que quando uma família de judeus ali se sentava para celebrar a Páscoa, eles se lembravam ali como o Senhor, né, com a sua mão poderosa, libertou os seus antepassados da escravidão do Egito, através do seu servo Moisés. Eles relembravam, talvez, todos os acontecimentos, liam as Escrituras, né? Que bênção. A gente nunca, nós não temos uma celebração assim, lendo as Escrituras ali, uma refeição. Então, eles lembraram ali das pragas do Egito. Cada praga ali foi para envergonhar um deus dos egípcios. Lembraram das águas do Nilo ali sendo transformadas em sangue, rãs cobrindo a terra, os piolhos, né, que atormentaram os animais, os homens, moscas, a morte dos animais, né, foram muitos animais, teve a quinta praga, foi sobre isso. Nós temos praga de pestes, né, praga de pústulas aí, chuva de granizo, trevas tão espessas que dava para tocar nelas, como diz a palavra do Senhor, e a morte dos primogênitos. Então, eles comiam ali a refeição pascal, lembrando ali de como o Senhor, como mão poderosa, também lembravam do período no deserto ali, né, como Deus entregou a lei no Monte Sinai, a abertura do Mar Vermelho, e como passaram 40 anos no deserto, maná, um dos maiores milagres, 40 anos ali de pão descendo do céu, cordonizes também, o pessoal se cansou de comer pão, Deus enviou carne. Lembraram das águas amargas, lembraram de Deus bramando ali de cima do Monte Sinai, com trovões, com relâmpagos, com trevas. Se lembraram também da lei dada por Deus a Moisés, das tábuas ali que Moisés trouxe do Monte Sinai. E lembraram também da construção do tabernáculo, né, que Deus construiu ali no deserto. Então era realmente uma refeição ali, um banquete de lembrança, né, de lembrar do que Deus, como Deus, com a sua mão poderosa, seu tremendo poder, havia livrado os seus antepassados. E hoje eles estavam ali, de posse da terra prometida. Mas aquela Páscoa foi diferente. Eles não começaram falando, trazendo isso à memória. Jesus começa falando aqui que enquanto eles estavam à mesa e comiam, Jesus diz que em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Então as lembranças deram lugar aqui a outro assunto aqui de traição. Jesus já sabia o que ia acontecer, mas aqui ele levanta essa questão, ele traz essa questão para os seus discípulos. Eles começam ali a se entristecer no versículo 19, e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu, né? Começaram a se questionar ali se seria eles, né? Sou eu, Senhor? Será que sou eu?
Então Jesus sabia tudo ali, sabia que um deles iria lhe trair, e sabia depois que Pedro iria lhe negar, né? A gente tem logo na frente a negação de Pedro. Sabia que seus discípulos iriam se escandalizar após ele ser capturado. Sabia de todos os mínimos detalhes ali do seu julgamento, da sua crucificação. Ele ia ser entregue aos gentios. Ele avisou por 3 vezes aos seus discípulos. Então, além de traidor, a gente vê que Judas também é dissimulado, né? Porque ele estava ali comendo com Jesus, né? Comendo com todos ali, mesmo havendo conspirado para entregar Jesus. Mesmo sabendo de tudo, Jesus demonstra amor para com Judas, né? Lava ali até os pés, segundo o Evangelho de João. Então Jesus informa a eles que a traição iria acontecer, para que não ficassem surpresos, né? Glória a Deus. Então, os discípulos eles se entristecem muito aqui no versículo 19. E eles questionam, porventura sou eu? Então, 12 homens ali escolhidos pelo Senhor, mas no meio deles tinha um traidor aqui, Judas Iscariotes. Eles começam a se perguntar quem seria. E Jesus responde no versículo 20, um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Então, devia ter um prato grande lá, né? Muitos colocavam a mão, talvez não só Judas, mas outros discípulos também colocavam a mão e não dava para saber que era Judas, né? Então, cada um se preocupou com si mesmo, né? Porventura sou eu, mas Jesus fala que é um que mete comigo a mão no prato, um dos que tem comunhão aqui comigo é o traidor. E aquele que eu traí, Jesus disse que era melhor que ele nem tivesse nascido. Tamanho é o castigo para com ele. Versículo 21 fala que, pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas traz Jesus como parte do plano de Deus, mas ele o faz não como um robô programado aqui para isso, mas o faz de livre e espontânea vontade. Se Judas não tivesse traído Jesus, o plano de Deus tinha que seguir. Jesus seria capturado de qualquer forma, de outro jeito. Mas Judas ajudou ali os líderes religiosos a cumprir o plano deles, né? A soberania divina, ela não diminui a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Judas foi seduzido ali pelo amor ao dinheiro. Então, Judas entrega o mestre ali e nós iremos ver esse relato, né? Judas no Getsemane ainda, Pedro vai negar a Jesus. Iremos estudar mais a fundo ali a ceia do Senhor, como ela deve ser celebrada, né? Iremos ver que ela é um memorial, é em memória de Jesus, diferente do que se faz hoje em dia em algumas denominações. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, estamos mais perto do que nunca, né? Jesus já está aqui no fim da quinta-feira, já ele vai ser capturado e na sexta-feira ele vai passar o dia ali sendo preso, sendo torturado, né? Sendo crucificado ao cair da tarde e logo em seguida ele vai ser sepultado, né? Que nós possamos meditar nessas palavras, né? Meditar em todos esses ensinamentos aqui, possamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você pode fazer uma oração por nós? Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Pedir ao nosso Paizinho para guardar nossa nação. Ontem, a baixa de um guerreiro, né? O ministro Weintraub deixou o Ministério da Educação por ameaça mesmo, né? Sofrendo ameaças. Então, nossa situação está bem difícil. Nós precisamos orar para que consigamos sair, né, dessa ditadura que foi imposta a todos nós brasileiros, inclusive ao próprio executivo, né, que está sob essa tensão. Então, vamos orar porque é o nosso Brasil, é o nosso país, é onde nós moramos, onde nós vivemos, não é? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui unidos, Senhor, em torno da Tua palavra, que é a verdade. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Não há vida sem Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, nós queremos nesse momento pedir pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que está sendo assolado, meu Pai, por uma onda tão grande, Deus, de corrupção, Senhor.
Ó Deus, o nosso país tem sofrido com isso, pagado muito caro pelas escolhas erradas que fez em eleições passadas, meu Pai, e nós estamos nesse momento sofrendo, a nação está sofrendo, Pai, mas nós cremos em Ti. Nós cremos, Pai, sabemos que muitos são os blasfemadores neste país, Pai. Mas, Paizinho, Abraão te perguntou que se houvesse 50 justos naquela cidade de Sodoma, se tu acabaria com todos os justos estando ali, e tu disseste que não. Então, Pai, nós te pedimos pelo amor que tu tens pela tua igreja, pelos teus, por aqueles que acreditam em ti, confiam em ti, Senhor. Nós te pedimos que não destrua a nossa nação, que não permita essa destruição, meu Deus. Pai amado, Pai querido, nós pedimos também pela vida do ex-ministro Abraham Weintraub, Pai. Nós acreditamos, Senhor, que tu guardarás a vida dele e que ele breve voltará ao Brasil. Ele está saindo exilado, meu Deus, por ameaças à sua vida, à sua família. Então, nós queremos crer, meu Pai, que os nossos guerreiros, não serão muitas as baixas dos nossos guerreiros. Nós queremos acreditar que tu darás uma solução, tu ajudarás o nosso presidente a tomar decisões corretas e que, Pai, ainda haja dentro das Forças Armadas pessoas dignas, meu Deus, dignas, que respeitem a democracia, que respeitem a República, meu Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos por nossas vidas, por nossas famílias, guarda-nos nossas famílias, Pai, do mal, livra-nos do mal, Senhor. Nós cremos em Ti, Paizinho, nós cremos em Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos e pedimos aqui pela vida de cada um de nós. Nossa saúde, nossas famílias, nos guarda, nos protege, nos livra do mal. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que a palavra do Senhor sempre nos deixa alegres, né? Sempre nos deixa felizes, né? Apesar de nós vermos aqui sofrimento pelo qual Jesus irá passar, mas nós sabemos que foi por nós, né? Foi por mim, foi por você, foi por cada um que está aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? A paz do Senhor a todos, que possamos estar aqui amanhã mais uma vez, né? Mais mesmo horário, né? A gente vai continuar o livro de Gênesis e iremos até onde o Senhor permitir, né? Glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a paz do a Senhor. todos. A paz. Boa noite. Paz do Amanhã. Senhor. Boa noite. Boa noite.